atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Olá, amigos, que alegria estarmos aqui de volta. Essa é a edição de número 44 de 2025 do programa Verdade e Luz. Neste programa temos a minha presença, Marlene Gonçalves, e as participações dos nossos amigos Edgar Tão, André Reis e Gilberto Silva, este com os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Nos programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos a mensagem intitulada Problemas do Mundo, do Espírito Bezerra de Menezes, publicada no livro O Espírito da Verdade, de Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, estamos no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 7, Lei de Sociedade. Apresentaremos nossas considerações diante das perguntas de número 768, encontrada no item 1, Necessidade da Vida Social, e dos números 769 a 770, no item 2, Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. Quadro Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 22, intitulada Que Buscais? E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata sobre desigualdades sociais, no item Catástrofes Naturais. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Dando início ao nosso editorial, trouxemos hoje uma mensagem do livro O Espírito da Verdade, de Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje é intitulada Problemas do Mundo, escrita pelo Espírito de Bezerra de Menezes. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria.
O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao quadro Estudo do Livro dos Espíritos, no programa 44 de 2025. Estamos no livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 7, Lei de Sociedade. Começamos já no programa passado o item 1, Necessidade da Vida Social. E já foi muito discutido o quanto que a vida social é natural e o quanto o isolamento não é natural. Kardec, então, vai aprofundando essas questões, trazendo aqui a questão de 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Edgar. A essa pergunta de Allan Kardec, os espíritos reveladores respondem o seguinte: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. E a essa resposta, Kardec faz o seguinte comentário: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Amigos e amigas que nos acompanham aqui no programa Verdade e Luz, nós já identificamos não somente na resposta dos espíritos, mas também nos comentários trazidos aqui por Allan Kardec, uma característica fundamental e inseparável da criatura humana, portanto, do homem. Se trata da sociabilidade. O homem, antes de tudo, é um ser gregário, é um ser social.
Naturalmente, as individualidades dispõem de recursos próprios, peculiares, pessoais e intransferíveis, é verdade. Entretanto, nenhuma criatura humana se vê portadora de todas as capacitações, habilidades, disposições, faculdades de uma maneira geral. Daí, a convivência coletiva permite a permuta dessas forças que cada um possui para os ajustes de crescimento indispensáveis a todos. Vejamos assim, portanto, que esse ser coletivo, em se formando de seres individuais, se aproveita das habilidades e capacitações de cada um para que juntos possamos aprender e realizar, sobretudo. Portanto, é claro, nós temos uma necessidade intrínseca da convivência social. Sobretudo porque é nela que aprendemos, é nela que exploramos os aprendizados que nos faltam. E é nela, sobretudo, que nos vemos num papel de socialização, onde aos poucos vamos adquirindo as faculdades que nos faltam e contribuindo para os outros que as nossas próprias faculdades e habilidades já adquiridas possam ser aprendidas de igual modo. Portanto, nós vemos nessa troca permanente uma influência mútua, onde todos acabam contribuindo e se favorecendo ao mesmo tempo, eh, criando uma espécie de roda de crescimento, de evolução, de aprendizado, sobretudo. O homem, como um ser social, evidentemente, não pode se desagregar. Ele não pode se separar sob o risco de ver-se catapultado às angústias da solidão e, sobretudo, nesse caso, sem a aquisição dos valores e condições de habilidades que lhe faltam, portanto. Assim, nós vamos claramente identificar, amigos e amigas, o homem se leva à convivência por força da necessidade que lhe falta e que só pode ser encontrada nesse exercício de coletividade que a todos deve ser exercido indiscutivelmente. Os espíritos, portanto, deixam isso muito claro, de que se o homem deve progredir, inelutavelmente ele deve viver em sociedade e socialmente, portanto, o progresso especialmente se dará. Amigos e amigas, Marlene. Obrigada, Edgar. Dessa forma, encerramos aqui o item 1, Necessidade da Vida Social, do capítulo 7. Vamos iniciar agora o item 2, Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. Então, Kardec faz a pergunta 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza. Mas como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? André. E os espíritos respondem a Kardec: satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, como Edgar estava falando sobre a vida em sociedade, que com toda a complexidade que se nos apresenta, ela é necessária para o nosso burilamento, para o nosso desenvolvimento, né? Para o progresso e evolução dos nossos espíritos. O insulamento, o isolamento, qualquer forma de nos segregarmos da sociedade, provavelmente estaríamos estagnados, porque viveríamos dentro do nosso próprio mundo, dentro daquilo que entendemos e conhecemos, sem enxergar
o todo, né, o processo como um todo, né, não termos clareza de ver um todo este do qual nós fazemos parte. Então, nesse isolamento, nós, na verdade, entendemos, né, eu entendo, no caso, que estamos fugindo de todas as dificuldades que encontramos nessa vida de relação. Né? Então, para que eu não venha a sofrer nenhuma injunção, nenhum questionamento, nada que me perturbe ou que me desagrade, eu me isolo, eu me escondo, eu fujo. Porque a vida em sociedade é difícil. Há muitas criaturas que nos tiram, né, do equilíbrio, nos agridem, nos querem mal, pois que vivemos num planeta de provas e expiações onde impera o mal. Então, ninguém está isento de sofrer essas conjecturas, essas situações. Então, cabe a nós entendermos o processo, né, que cada um é responsável pelo aquilo que faz, pelo aquilo que distribui. Então, como diz aqui, uma satisfação egoísta, né? E a resposta, não ser útil, já que Jesus nos disse, né, que aquele que quiser ser o maior de todos, seja o seu servo, ajude a todos, compreenda a todos, né, aceite a todos como são, independente se bons ou maus. Quem são bons ou maus são eles. Então, adquira a experiência, retire aquilo que for bom para você e siga. Né? Não estamos aqui para apontar o dedo a quem quer que seja. Jesus nos falou, né? No mundo tereis aflições, ou seja, vai ser difícil, vai ser complexo, né? Mas perseverança, persistência, eu venci o mundo. Temos que aprender a aceitar a tudo e a todos como são, pois que Deus nos colocou aqui para a nossa evolução, para o aprendizado em comunhão com todos que estão ao nosso redor, com a humanidade inteira. Obrigada, André. Faremos agora uma breve pausa, logo mais estaremos de volta. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Continuando com o estudo de O Livro dos Espíritos, estamos no livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 7, Lei da Sociedade, trabalhando com o item 2, Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. Kardec, então, faz a pergunta 770. E que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Edgar. Eles vão dizer duplo egoísmo. E é interessante aqui, amigos e amigas, observarmos que a resposta dos espíritos sugere explicitamente a existência de um egoísmo duplicado. E, ora, mas como é que isso se daria? Nós podemos já questionar, né? Bom, nós não ignoramos que o ser humano ainda é egoísta. Nós muitas vezes temos como prioridade os nossos próprios interesses e, por conta disso, desprezamos, não raro,
os interesses e necessidades alheias. Agora, imaginemos, portanto, como portadores do egoísmo, se nos isolarmos numa vida reclusa, numa vida sem contato nenhum, ou com o mínimo contato com o exterior. Ora, nós estamos sendo, portanto, e aí nesse sentido que os espíritos nos advertem, duplamente egoístas. Porque em reclusão, nós ainda não temos condições, nós ainda não teremos condições mínimas de exercício de qualquer instrumentação social, sobretudo, e aqui é importante ressaltar, e o André destacou isso, né, quando ele tratou sobre a utilidade, sobretudo a caridade, por exemplo, né? Porque a caridade, ela só pode ser efetivamente exercida com o outro. É verdade que os amigos poderão afirmar, bom, mas e a caridade a nós próprios, a nós mesmos? É evidente que ela também existe, mas aqui nós amplificamos um pouco esse entendimento, porque naturalmente a caridade, acima de tudo e qualquer coisa, ela é ela sai de nós e vai de encontro ao outro. Ora, se eu estou recluso, né, que tipo de utilidade ou que tipo de caridade eu poderia exercer? Ela é absoluta, nesse caso, ela é absolutamente inexistente. Isso também se configura, de alguma forma, a inexistência da caridade para conosco. Porque fugindo dos conflitos que habitualmente a convivência cria, nós não encontramos ensejo para o próprio aperfeiçoamento. Se, portanto, encontro-me isolado, e isso quer dizer, antes de tudo, nesse movimento de misantropia, por exemplo, nós, ao não travarmos contato com os outros, tornamos-nos aí sim ainda mais egoístas, porque não suportamos os conflitos que a convivência patrocina. E conflitos no sentido de discordâncias, de divergências, de incoerências. E isso tudo acaba não permitindo que os nossos recursos já existentes sejam muitas vezes potencializados, aprimorados ou também, é claro, adquiridos novas possibilidades. Então, esse duplo egoísmo se vê de fato, recrudescendo as nossas capacidades humanas. O ser humano, ele naturalmente, ao viver humanamente, digamos assim, ele se vê impelido à, à convivência. E distanciado dessa convivência, poderíamos perguntar: onde a natureza humana a ele inerente? Porque os espíritos vão dizer, ele se embrutece. Então ele deixa de trazer essa natureza humana para ver-se embrutecido numa natureza animal, digamos assim, numa natureza que evidentemente o descaracteriza da sua própria essência espiritual, inclusive. Então, a resposta aqui dos amigos espirituais, antes de tudo, carrega uma dura advertência, porque, especialmente nos dias contemporâneos, nós vamos verificar que há um crescimento do individualismo e por conta do fenômeno da tecnologia, das redes sociais, nós nos distanciamos da convivência. A convivência, portanto, hoje, de uma forma geral, ela se dá através de telas. É verdade que nós convivemos fisicamente, mas o que identificamos é que muitas pessoas não conseguem essa convivência física nesta convivência física, apresentar as mesmas
características que muitas vezes são demonstradas nas convivências através de telas. E isso, evidente, acaba desencadeando uma série de inquietações humanas, como, por exemplo, a indiferença, a intolerância, a impaciência, a banalização do mal, a banalização das desigualdades. Normatizamos, ou melhor, normalizamos muitas dessas questões porque não mais nos interessamos por elas e não nos vemos assim inseridos dentro da realidade do outro, porque a realidade do outro não é a minha, e não sendo a minha, o outro que naturalmente resolva e que se veja ele próprio, portanto, solucionando os seus problemas, porque se eu não cuidar dos meus problemas, quem dos meus problemas cuidará? Pergunta o egoísta, evidentemente. Então, amigos e amigas, é um esforço adicional que nós devemos promover e jamais, em hipótese alguma, nos dissociarmos, nos desagregarmos da nossa natureza social, sob risco de nos vermos desfragmentados em nossa essência divina e em nossa essência humana, evidentemente. Marlene. Obrigada, Edgar. Dando sequência, Kardec busca aprofundar um pouco mais, ele faz a questão 770A e pergunta: mas se esse retraimento tem por fim uma expiação, com imposição de penosa renúncia, não é meritório? André. Respondem os espíritos: fazer maior bem do que o mal que se tenha feito. Essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Precisamos entender que todas as dificuldades que encontramos na nossa jornada aqui encarnada, né, de progresso, nessa nossa jornada evolutiva, né, tudo que a gente encontra de dificuldades, de pedras no caminho que a gente fala, são instrumentos que as leis divinas se utilizam para nos moldar, para nos identificar o caminho, né, para nos direcionar, cabendo a nós a escolha de seguir ou não, de parar, a escolha é nossa, né? Então a responsabilidade das escolhas é nossa. Então o caminho é pedregoso, é difícil. Ninguém disse que ia ser fácil, em nenhum momento, né? Como eu disse anteriormente, Jesus nos avisou: no mundo tereis aflições. Se não chegou, se prepare, vai chegar. A aflição vai vir. Então eu preciso me preparar para aprender com ela. Que tipo de aflição será? Como virá? De que lado? De que maneira? De cima, de baixo, da direita, da esquerda? Como vai ser essa aflição, né? Que nós vamos passar. Porque, como eu disse anteriormente, não há privilegiados, não há escolhidos. Né? Nós trazemos dentro de nós todo um cabedal de vivências anteriores, de processos anteriores, que muitos deles precisam ser melhorados, precisam ser desenvolvidos pela lei de amor, pela lei de justiça, pela lei de caridade. Nós temos que dar um prosseguimento dentro das nossas vivências anteriores, que muitas delas não foram das melhores e mais produtivas, aproveitando essa nova oportunidade, que seja ela uma situação de expiação ou de prova, mas que tenhamos a claridade do entendimento que nós temos que passar por isso. E não nos escondermos e não utilizarmos isso como uma muleta, como um apetrecho, como uma desculpa, como uma vitimização. Lembrei aqui do Jerônimo Gonçalves, o Gigante Deitado, né? Dentro de toda a dificuldade dele, paraplégico, tetraplégico, ainda arrumava companheiros para o levar numa maca improvisada que colocava numa Kombi, levava-o para fazer palestras e tal. Será que ele não teria essa desculpa, entre aspas,
de não ter condições próprias de ajudar a quem quer que seja, com uma palavra, com o entendimento, com o seu ouvido? Então, será que as leis divinas nos trariam uma expiação de tal modo que eu não tivesse condições de seguir em frente? De trabalhar, como o Degar falou, o sentido da caridade? De não poder amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos? Será que as leis divinas nos colocariam numa situação tal que não teríamos condição de desenvolver os ensinos e os exemplos de Jesus? Então, o que cabe a nós é entender que os processos que acontecem conosco, de dores, aflições, sofrimentos, são nossos. Que de alguma forma nós causamos dores e sofrimentos e aflições no momento anterior, em vidas passadas, em construções passadas. E agora precisamos encarar, né, da melhor maneira possível e seguir em frente dentro daquilo que se apresenta, dentro daquilo que nós temos condições de entender, de abraçar e seguir em frente e para o alto. Muito bom, amigos. Obrigada, Edgar. Obrigada, André. Esse estudo terá continuidade no próximo programa. Não percam. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao quadro Momento Evangélico, quadro em que trazemos as mensagens de Emmanuel. Estamos no livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem de hoje é denominada Que Buscais? E a epígrafe que ela traz e que o Emmanuel vai comentar é a seguinte: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Trecho que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que Cristo ensinou e exemplificou. Cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando, com interesse, aos que entram: Que buscais? Emmanuel, como sempre, trazendo alertas, chamando a nossa atenção e ampliando, aprofundando as lições aí que Jesus nos deixou. Edgar, você poderia comentar para nós essa mensagem? Com prazer. Marlene, André, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, a mensagem é das mais significativas. As perguntas de Jesus, amigos e amigas, elas carregam inerentemente a elas uma provocação.
toda a interrogação feita por Jesus penetra no imo da alma de todos nós, evocando uma reflexão quase que instantânea para que a resposta se dê, impulsionada pelos nossos aparentes desejos, aparentes conhecimentos, e aqui também ela se encaixa, porque, de uma forma geral, todos nós haveremos de encontrar aquilo que buscamos. Quando buscamos, nós direcionamos os nossos interesses e preocupações ao objeto de nossa busca. Então, estamos mais atentos a estes apelos e respostas aos estímulos dessa busca. Portanto, é natural que se traduza em cada movimento de procura a natureza dos nossos próprios interesses. Muitos iam atrás de Jesus buscando a saciedade da sua própria curiosidade. Outros tantos buscavam identificar-lhe eventuais faltas para julgarem e ocasionalmente o condenarem. Outros apresentavam legítimas buscas de conhecimento da espiritualidade, de avivamento dos seus sentimentos espirituais. Portanto, a pergunta é pertinente, sobretudo àqueles que buscam a figura de Jesus. O que estamos de fato buscando quando o procuramos? Será que não queremos, no fundo, ocultamente, solução fácil para os nossos problemas, por exemplo? Será que, ocasionalmente, ao nos vincularmos nesta ou naquela escola religiosa, não estamos apenas procurando um lugar de destaque na nossa comunidade, na nossa sociedade? A pergunta é muito decisiva, amigos e amigas, porque ela carrega em nós as características dos nossos desejos, das nossas vontades. Por isso mesmo é justo repensarmos e reflexionarmos sobre os reais interesses que nos mobilizam às buscas que fazemos. Vamos pensar sobre isso, portanto, mais uma vez, para que essa pergunta de Jesus, ao ecoar na nossa intimidade, resgate as reflexões necessárias para que avaliemos cuidadosamente o que temos procurado nele ou em qualquer outro lugar. Marlene, André Reis, amigos e amigas, obrigado. Muito bom, Edgar, obrigada. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora para o Diálogo à Luz do Espiritismo, desse programa 44 de 2025. Trata-se do livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no volume 2. O capítulo a ser tratado hoje, Desigualdades Sociais, no item Catástrofes Naturais. Foi feita, então, a seguinte pergunta para Divaldo.
Muitas pessoas perdem os seus bens materiais em terremotos, em furacões, em várias catástrofes naturais. Essa é uma lei de causa e efeito? Como pensar essas situações? Nada nos pertence na terra. No mundo transitório, somos mordomos. A morte arrebata-nos e deixamos tudo. Aliás, continua dizendo Divaldo Franco, eu li uma história muito curiosa de uma dama americana muito rica que, ao desencarnar, deixou sua fortuna de 50 milhões de dólares para os seus cães e gatos, com a condição de erguer-se para ela um mausoléu e sepultá-la em seu carro, um Rolls Royce folheado a ouro. Naturalmente, tudo isso foi atendido, mas só a levaram no carro até o mausoléu, pois que, dali em diante, ela precisou mesmo ir a pé, desde que não existem privilégios além do corpo. Tudo quanto possamos considerar é transitório. Nesses casos, estamos diante da lei de destruição que está citada em O Livro dos Espíritos, na terceira parte. Concluamos que podemos perder coisas, mas, acima de tudo, valorizarmos a vida. Como a gente vê, tudo depende do ponto de vista, né, espiritual. Quando a gente olha para o lado imortal, para o espírito imortal que somos, tudo muda de figura, né? André, faz um comentário para nós dessa resposta. Bem, uma das questões que me chama a atenção é justamente esta de que nada nos pertence. Qual tesouro que nós possuímos de nós mesmos? Nós ouvimos lá no Evangelho, né? Onde está o seu coração, o seu entendimento, o seu sentimento, né? Onde você se encontra, aí que está o seu tesouro, né? O tesouro íntimo da sua elevação, do seu desenvolvimento moral, espiritual, intelectual. Então, será que nós temos algum tesouro efetivamente nosso, né? Que nós conseguimos já nesse momento angariar? Ou só usamos o que Deus nos permite e nos concede? Porque dentro dessas questões das leis naturais, há também, né, aqueles que plantam, vem uma geada, vem uma inundação, que perdem tudo. Mas será que tiveram a, a necessária opção de analisar aquilo em relação ao tempo quanto, né, anos, o que acontecia naquele lugar, se realmente poderia ocorrer alguma coisa, ele se preveniu das questões, se for pessoas que perdem dinheiro em bolsa de valores, será que não foi a ganância? Será que não foi especulação? Incompetência, orgulho? Há uma série de questões, né, antes de chegarmos nessa questão da causa e do efeito, né? Nada que nos acontece sem que nós tenhamos, de alguma forma, provocado estar naquela situação, né? Termos nos colocado naquela situação. Como ele diz aqui, não há privilégios nem privilegiados, né? Então, quando há uma catástrofe, perdeu o quê? A vida? Mas a vida não é finita, a vida material é finita. Nós vamos prosseguir como espíritos. Por que isso? Tem uma resposta, tem uma situação que nós muitas vezes não compreendemos, não entendemos, mas que ali, do outro lado da vida, na próxima vida, na vida futura, nós vamos enxergar, nós vamos aprender, nós vamos entender, nós vamos ter a explicação do que aconteceu e por quê. É plenamente natural, porque são bens transitórios, vão mudar de mão sempre. Então, sim, causa e efeito. O avião caiu, né? O terremoto, a situação, está falando inclusive aqui das questões bens materiais. Então, isso nós temos inteligência, nós temos força, nós temos capacidade de recuperar essas questões. É uma lição, é um aprendizado. Será que estávamos dando mais valor àquelas questões materiais do que às relações humanas, às relações familiares? Nós não podemos ficar restritos e focando apenas na posse dos bens materiais, né?
mas se nós estamos usando bem ou mal esses bens materiais que Deus nos concedeu, nos permitiu usar para o desenvolvimento, para o progresso do nosso espírito. Então, as questões são essas. Pode ser de lei de causa e efeito, mas ninguém sofre determinadas situações só por sofrer, só porque Deus quis, né? Deus não é assim. É um ensinamento, é uma preparação para uma situação futura, para que nós levemos de experiências e não venhamos a cometer os mesmos erros do passado. Tudo bom? Obrigada, André. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Agradecendo a sua audiência, agradeço também aos amigos Edgar, André, que hoje participaram aqui, e também ao Gilberto, que está sempre nos dando suporte na parte técnica. Agradecemos ainda aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos agora os amigos Edgar e André para suas considerações finais. Edgar. Amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, Marlene Gonçalves, André Reis, Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos, quero muitíssimo agradecê-los pela oportunidade de aprendizado, de trabalho, esperando que possamos reencontrar os nossos amigos futuramente, desejando a todos uma excelente semana de paz, de reflexão, com Jesus no coração e nas mãos. Muito obrigado por hoje e até outra oportunidade, se Deus quiser. André? Muito obrigado a você, Marlene, Edgar, ao Gilberto. Obrigado ao caro amigo ouvinte, telespectador, pelo carinho, pela paciência, que possamos ter de alguma forma contribuído com os nossos pequenos comentários e apontamentos e que possamos nos encontrar num programa futuro. Grande abraço, fiquem todos com Deus. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.